Olá, o Concerto de Ideias já está no ar e você, é claro, é muito bem-vindo. E o nosso convidado de hoje é o professor Renato Garibaldi, que é pós-doutor em Filosofia Contemporânea na Bélgica e pós-doutor em Filosofia Contemporânea pela Universidade do Porto, em Portugal. É isso mesmo, professor? Isso mesmo, Betina. Ok, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É bom tê-lo com a gente novamente. E para falar de um tema bastante interessante, por isso eu quero lhe fazer uma pergunta, professor. Sim. Em alguma situação, o senhor já caiu na risada, na gargalhada? Em algum momento assim, Olha, Betina, inusitado? eu já confesso a você que poucas vezes. Não tenho um costume muito grande de ter essa prática, não. Mas já tive sim. O que lhe faz dar risadas? O que lhe leva ao riso? Bom, existem alguns períodos na vida da gente que a gente ri mais sobre algumas coisas e outras não, né? Dependendo do momento na vida. Hoje eu dou risada mais quando, por exemplo, estou com alguns amigos e estamos em papo descontraído, cada um conta a sua história e as histórias são engraçadas e a gente acaba rindo através de. Hoje acredito que eu dou risada através disto, sabe? Desses momentos. Desses momentos com amigos, momentos descontraídos, né? É. E você que acompanha com a gente o programa Concerto de Ideias, qual é a situação engraçada que lhe leva a dar risadas? Que faz você cair na gargalhada? Pessoal de casa, é bom participar com a gente através das nossas redes sociais. Você pode mandar pra gente os endereços que aparecem aí no seu vídeo, o seu comentário, pode falar pra gente aí qual é a situação inusitada que você caiu na gargalhada, que fez você perder aí, né, a compostura e dar risadas. E eu queria saber do senhor se é possível a gente definir o riso. Olha, Betina, na história da filosofia, que é a minha área, nós temos alguns personagens da filosofia que descreveram o riso de uma forma muito interessante. Porque essa história começa lá com os gregos, Platão e Aristóteles. Parece que tudo começa lá com eles, não é? O conhecimento ocidental começa Com certeza. assim, né? As pessoas discordam, concordam, mas o início é com eles. Lá. E eles dizem uma coisa muito interessante. Eles agregam um aspecto negativo ao riso. Mas por quê? Hoje nós temos algumas definições diferentes um pouco daquela época. Sim. E isso eu acho que é interessante. Porque o que eles falavam do riso é o riso que nós consideramos hoje o riso sarcástico. Ok. Né? Na realidade, dentro da nossa contemporaneidade, a gente pode entender três tipos. O riso sarcástico, o riso irônico e o riso pela forma descontraída de ser. O detalhe é esse riso sarcástico, porque esse riso sarcástico é um riso para menosprezar o outro. Eu me engrandecer dentro de uma determinada hierarquia e, através disso, menosprezar, subjugar a outra pessoa. Isso é bastante comum hoje em dia, né, professor? Muito comum. E esse é o problema, esse é o lado pejorativo e negativo do riso, que eles já falavam anteriormente. A ironia é você substituir algo por alguma coisa que não é. É um pouco mais ameno do que o sarcasmo, né? Mas existe essa conotação que eu acho que as pessoas às vezes se perdem nisso. E aí vem até a propriedade do bullying, por exemplo. Sim, né? sim. Que é comum nas escolas, né? Nas escolas. Você diminuir a outra pessoa, você humilhar a outra pessoa através do riso. Do riso. Porque você pode humilhar através da agressão física, através de palavras e através do sorriso e do riso. Né? Isso a gente tem que entender bem. Depois, com o tempo, veio Kant, veio Hegel. Hegel foi o que falou de um riso de uma forma muito positiva, sabe? São filósofos. São filósofos. Hegel foi professor de Marx e ele atuou exatamente na formação aí do século XVII, século XVIII, exatamente entendendo a perspectiva da possibilidade de um momento de descontração, de um momento positivo em reunião de amizade. Ele foi o primeiro que discutiu isso. Agora, sem dúvida nenhuma, Betina, quem mais descreveu sobre o riso, inclusive escreveu uma obra sobre o riso, foi Bergson. Ele foi extraordinário no riso. Ele escreveu uma obra própria sobre isso. E o que ele traz de reflexão com relação ao riso nessa obra dele, professor? Então, isso se torna bem interessante, porque ele fala assim,
Ele cita o sarcasmo, Aham. ele cita a relação da ironia, mas ele fala assim que rir é uma coisa humana. Então, você rir de algo que é humano. Aí você fala, mas espera um pouquinho. Você rir de algo que é humano, mas nem sempre. Aí a pergunta é, por que nem sempre? Porque você pode rir, por exemplo, do sapato, você pode rir de uma camisa, você pode rir de uma situação, de um objeto, mas a intenção de Bergson é falar, mesmo o objeto foi feito pelas mãos humanas, o sapato foi feito pelas mãos Sim. humanas, existe uma associação entre o objeto ao humano. Então você vê um cachorro, você ri do cachorro, você ri do cachorro, você ri do animal, porque há uma associação entre as coisas humanas e as coisas que o cachorro faz. Ok. Né? Essa associação faz com que você dê risada. Aí ele começa a falar sobre a propriedade desse riso. Né? Se é humano, então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se descaracterizar como humano através dessa risada. Como seria isso, professor? Então, essa descaracterização humana é quando eu me materializo. Por exemplo, eu dou risada do objeto, Ok. e porque eu me prendo ao objeto, eu me prendo às minhas coisas. Essa descaracterização do homem é que na filosofia a gente chama de coisificação. Então, por exemplo, eu tenho o meu carro se torna mais importante do que as pessoas. Eu tenho um objeto que eu gosto muito, esse objeto se torna mais importante que as pessoas que estão à minha volta. Eu começo a inverter os valores das coisas. Exatamente, exatamente. E aí vem o riso. Então, o riso não é um riso de não há uma descontração através do movimento Não é um das momento de relações. alegria. Não é um Não é momento de isso. compartilhar. Há um momento sempre pejorativo. Então, eu tenho raiva ou dou risada. Por exemplo, há um acidente de automóvel, aquelas brincadeiras que na televisão às vezes O mostram. tal do humor negro. O humor negro, Ok. que as pessoas se machucam, caem, o carro bate e você acaba dando risada, a pessoa se arrebenta toda em Alguém cima faz de uma moto. piadinha. Então, essa relação é uma relação em que não há uma compatibilidade, Sim. não há uma afinidade entre eu e a pessoa que está se machucando. E Bergson, ele comenta isso. Como não há uma empatia entre o eu e o outro, eu dou risada. Então Ok. se aproxima muito a esse sarcasmo, a esse humor negro que você comentou. Sim, que não sim. tem nada a ver com a Com o relação riso. do negro, né? Não tem Sim. nada a ver a relação com o preto, mas a ausência de luz. É assim que a filosofia considera. E isso se torna um problema. Diante de todas essas questões que o senhor acaba de colocar para a gente, professor, qual que é a importância da gente analisar e estudar o fenômeno do riso? A gente pode chamar de fenômeno, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Por isso, logo depois de Bergson, vem Edmundo Husserl e vem um outro filósofo que eu aprecio muito, gosto muito de estudar, chamado Maurice Merleau-Ponty, Aham. que é exatamente dentro da fenomenologia. Por isso pode ser considerado um fenômeno. O que é o fenômeno? É aquilo que aparenta, é aquilo que se manifesta. Sim, né? sim. É a sua essência. Aí que está algo importantíssimo para a gente, sabe, Bettina? Porque até que ponto eu estou rindo por não ter empatia com o outro, ou até que ponto eu estou rindo porque estou compartilhando a alegria com o outro. Quando eu consigo analisar isso, professor, eu consigo analisar a pessoa? Eu consigo entender a motivação dela? Eu consigo entender um pouco da personalidade dela? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Porque tem um neurologista chamado Antônio Damasio, Aham. português, Sim. e ele tem alguns livros, entre eles O Erro de Descartes, Em Busca de Spinoza, Mistério da Consciência. Dentro desses 3 livros, ele fala sobre a questão da imagem. Então, quem eu sou? Eu sou as minhas imagens, a constituição das minhas imagens sensoriais através do meu processo de existência. Aham. Se eu entendo essa relação, então eu consigo compreender que através dos meus sentidos, Sim. eu passo para o outro uma determinada imagem e você passa para mim a sua imagem. Essa reciprocidade de imagens, há um contato permanente. Então, no momento em que você dá risada, eu me afeto. Esse afeto
me causa tristeza ou me causa alegria. Exatamente pelas imagens sensoriais que você tem de mim e das imagens sensoriais que eu tenho de você. Revela Porque muitas coisas, revela né? a identidade do ser, Sim. revela como eu posso pensar, como eu posso influenciar o outro, como eu posso me indagar e como, dentro das minhas relações, eu posso fazer com que o outro se sinta melhor ou não. Ou não. Né? Então, tem toda uma perspectiva, assim, acredito eu, imensamente interessante dentro da nossa contemporaneidade, já que vivemos algo que é a coisificação pura, como Marx disse, né? Como Marx já se pronunciou, né? Substituir as pessoas pelas coisas. Então, quando a gente faz isso, as pessoas perdem seus encantos, perdem suas importâncias. É interessante, professor, que quando a gente para conversar sobre um tema como esse, né, o riso na sociedade atual, por exemplo, à primeira vista pode parecer questão de detalhes, é coisa tão pequena para a gente conversar, mas isso pode definir as relações, a qualidade das relações que a gente tem. Sim, claro, claro. E relação entre colegas, entre amigos, entre alunos, alunos com alunos, né? Eu entender o outro e até que ponto eu vou dar risada de algo que o outro diz, até que ponto minha intenção é diminuir o outro. Sim. Porque é muito diferente você estar numa roda de amigos e todos nós conversarmos e rirmos das nossas próprias histórias. Né? Há uma diferença disso do que eu pegar alguém num grupo e eu falar da experiência do outro e descaracterizá-lo. Seria quase a diferença entre você rir do outro ou rir com o outro. Né? O rir com o outro é estar na rodinha conversando, brincando e se divertindo. E rir do outro é humilhar, é rebaixar, é menosprezar o outro. Né? Mas veja, é muito difícil essa reflexão, porque a gente não para pensar nas nossas atitudes. A gente está num corre-corre. A gente não tem tempo, né, professor? Tem que colocar na agenda, né, para parar para pensar sobre atitudes e comportamentos. A gente não para hoje em dia. E vivemos num corre-corre de um materialismo exacerbado que a gente praticamente não pensa nessas relações. E acabamos marcando, afetando o outro de uma forma tão profunda, às vezes, né? Tão marcante. Mas o que não poderia ser diferente. O que a gente gostaria de levantar também, professor, é que assim, com relação agora à mídia e com relação a programas de humor, por exemplo, cada vez mais a gente vê humor, né, na mídia, na televisão. O que isso revela? Revela uma sociedade que está de que forma? Revela comportamentos que a gente poderia analisar de que maneira? Eu vou pedir para o senhor segurar a resposta, porque a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta e na sequência a gente continua conversando sobre essa questão do riso, esse fenômeno que pode revelar inúmeras atitudes, inúmeros comportamentos e pode com certeza determinar a qualidade das suas relações. E se você quer conhecer mais sobre o programa e os bastidores, é muito fácil. Você pode acessar o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Os endereços, é claro, estão aparecendo aqui na sua tela e a gente está esperando o seu contato, o seu comentário, a sua participação aqui no Concerto de Ideias. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias e o tema de hoje é o riso. E conversando comigo aqui no estúdio está o professor Renato Garibaldi, que é pós-doutor em Filosofia Contemporânea pela Bélgica e pós-doutor em Filosofia Contemporânea pela Universidade de Porto, em Portugal. E hoje dá aula em quase todos os cursos do NASP, né, professor Renato? É verdade. Porque é uma matéria comum a todos os cursos, né? Filosofia, Sociologia, Antropologia. Então eu tenho esse prazer de conhecer vários alunos. Ok, essa oportunidade, né? Opa. E essas reflexões que nós estamos fazendo hoje aqui no Concerto de Ideias, o senhor leva para a sala de aula também? Ah, claro, sem dúvida nenhuma. Esse tema específico, talvez não, mas as relações dos filósofos, com toda certeza. Ok, esse tema específico que o professor Renato fala é o tema de hoje, que é sobre o riso. Quais são as emoções que podem surgir através do riso? O riso, o humor, está associado hoje, através mesmo de Antônio Damasio, que fala isso, a pessoas inteligentes, as pessoas versáteis. Mas veja, é o riso
Não o sarcasmo que nós discutimos. Sim, sim. Não a ironia que nós aquele conversamos. comportamento para humilhar o outro, para denegrir, para rebaixar. É o riso criativo, é o riso dinâmico. É a piada inteligente na hora certa. É a piada inteligente na hora, é o compartilhar, é o me envolver, né? Eu estabelecer relação. E aí você vê a diferença, porque quando há risadas assim, altruístas, por assim dizer, Sim. todas as pessoas que estão envolvidas se sentem bem. Ninguém se sente humilhado, ninguém se sente ofendido e é gostoso. Você permanece horas e horas com um grupo ou com uma pessoa, porque está gostoso aquele momento. Essa é a risada gostosa, esse é o momento criativo, esse é o momento da emoção altruísta em se pronunciar, né? Não aquela emoção, aquela risada voltada ao materialismo, não aquela risada competitiva em que eu tenho que inferiorizar o outro, que é muito comum às vezes em alguns espetáculos, principalmente norte-americanos, né? De ofender o outro, de humilhar o outro. Então, quando há essa participação de uma emoção, então as coisas começam a se tornar diferentes. Vai para um outro caminho, Vai né? para um outro caminho. E esse caminho é sempre agradável. Não é verdade? Quando a gente está em um grupo e todos dão risada, e são risadas gostosas, quando ninguém se humilha, quando a gente fica A vida fica mais leve, né? Fica muito mais leve. Fica mais leve. Muito Mas mais o que a gente leve. consegue observar hoje, professor, e foi o que a pergunta que a gente encerrou o primeiro bloco, a gente consegue observar hoje nos programas de TV, programas humorísticos, né? Que esse humor, às vezes, não é o humor que leva por esse caminho que a gente está acabando de falar agora, né? O que revela esse tipo de programa, esse tipo de espaço na mídia de uma forma geral? Revela uma sociedade que tem que tipo de comportamento, quais são os valores? O que a gente poderia falar sobre isso, professor? Então, isso é a exploração plena do capitalismo. Porque se a gente olha em Marx, por exemplo, a gente percebe que sempre existe algo em oculto naquilo que faz sucesso. Então, se é algo em oculto que faz sucesso, há uma exploração do sensacionalismo. Sim. E aí vem esse materialismo exacerbado, em que você utiliza meios para se comunicar, para prender o telespectador, mas de uma forma equivocada. Então, exacerbando, enfatizando a relação do materialismo, enfatizando a relação da não empatia com o outro. Isso é um problema muito sério. Apesar de todos nós, às vezes, quando assistimos esse programa, a gente dá boas risadas, mas a pergunta é, até que ponto eu estou com empatia com o outro? Porque Bergson, ele se pronuncia assim, se eu vejo uma pessoa cair, e o que eu sinto? Eu dou risada na queda dela, ou eu me aproximo para ajudá-la? Percebe? Qual é a minha motivação? Né? Geralmente é uma situação ou outra, não as duas. Né? Quando eu me preocupo com o outro, eu não tenho esse motivo de dar risada. Então, há uma diferença muito grande. Então, quando na televisão, na mídia, mostra essa relação, não há uma relação de empatia. Ao contrário, né? Eu dou risada porque está acontecendo com ele e não está acontecendo comigo. Mas essa mistura, professor, de alegria e ironia é própria do ser humano? A gente tem como separar isso? A gente consegue, por exemplo, ter um comportamento que vai só para ajudar, no sentido de, não, eu vou vou ter compaixão com quem caiu, por exemplo, o exemplo que o senhor citou, e vou auxiliá-lo, mas eu não vou dar risada do que ele vivenciou. A gente não consegue diferenciar isso. Então, ora a gente vive tentando ajudar e ora a gente vive rindo de quem caiu. Isso é natural no ser humano? É natural do ser humano. Agora, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Vamos lá, então. Né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Aí está a importância da filosofia. Porque com a filosofia, com um pensar sobre a sua atitude, sobre o seu pensamento, sobre até que ponto é ou não é, eu acabo me habituando a pensar desse jeito. E num momento desses, eu acabo utilizando a melhor forma para não machucar o outro. Isso é que é interessante. É esse pensar sobre o meu sentimento, é pensar sobre a minha reação, é pensar, poxa, até que ponto eu dei risada do outro e diminui o outro? Até que o outro caiu, poxa, será que eu fiz bem em dar risada? Será que eu poderia ter ajudado? Como eu posso fazer isso na próxima vez que isso acontecer? Será que eu posso ajudar mais o meu irmão, a minha irmã ou o meu próximo?
né? Mas essas reflexões nós não temos tempo para fazer, professor. Esse é o problema. O mundo é muito corrido, a nossa vida, a rotina é muito intensa, a gente não tira um tempo, não para em alguns momentos para analisar os próprios comportamentos, as nossas atitudes. É isso que essa rotina louca, intensa, esse mundo agitado tem cobrado de nós, né? Cada vez mais, menos tempo para pensar, para relacionar o meu comportamento, analisar as relações que eu tenho. A gente não tem mais tempo para isso. Então, é isso. Como administrar, como viver nesse universo? É isso que a filosofia chama de coisificação. Nos tornamos coisas. Então, como parar esse processo? Né? Não tem outro jeito a não ser começar a valorizar mais as pessoas e parar realmente um pouco, porque senão nos tornamos tão superficiais, tão banais, que perdemos a essência, a nossa essência como humanos. E isso é o que está acontecendo hoje. Né? Você vê que nos meios de comunicação acontece isso. Às vezes eu prefiro me comunicar com o celular do que olho no olho, sabe? Então eu me importo mais com as coisas do que com as pessoas. Essa situação é uma situação muito constrangedora e então perdemos as nossas relações. E com o riso advoga e aumenta esse problema, dependendo de como eu faça com o outro, dependendo de como eu proceda. Então é muito importante parar um pouco e pensar o que eu estou fazendo com meu filho, eu estou fazendo com a minha filha, com o meu aluno, o aluno com o professor. Como eu estou valorizando, né, a vida, eu estou valorizando pessoas. a vida, sabe? Tem um filósofo que eu gosto de estudar muito, ele fala assim, quem sabe ainda teremos um tempo de reflexão, um tempo para a vida, em que a risada possa se tornar fluxo da vida. Porque quando a risada se torna fluxo da vida, há uma continuação dela. Olha, não quero diminuir ninguém, não quero explorar ninguém, não estou observando mais as coisas do que as pessoas, eu estou compartilhando. E esse ato de compartilhar me deixa tão à vontade que eu me sinto bem em estar com a pessoa. E essa é a essência. A gente esse é o pensar ideal, na vida. Verdade, né? Pois é. E não e pode ser real. Porque hoje a filosofia, ela trabalha muito com isso. Vamos, não de encontro à vida, vamos ao encontro da vida. Né? Vamos entender o fluxo da vida e com isso participar integralmente dela, para que eu me torne uma pessoa feliz. A infelicidade hoje está por aí. Você perde a essência da vida. E realmente as coisas não preenchem o sentido existencial. Eu acredito que o ponto principal de tudo isso que a gente está falando é a gente parar para pensar, parar para analisar, né, o comportamento, qual é o motivo do riso, se é um riso nervoso, que de repente pode ser uma válvula de escape. Claro. Eu, quando fico nervosa, dou risada. Claro. Então, essa é uma situação que eu já vivenciei. Então, qual é o motivo que está levando as pessoas a darem risada? Estão rindo do outro ou estão rindo com o outro? Mas para que a gente possa entender isso, professor, conseguir analisar isso, a gente precisa dedicar tempo para refletir sobre os próprios comportamentos, né? Então, essa seria uma questão importante que a gente tiraria da nossa conversa de hoje. E você vê, Bettina, que hoje existe a terapia do riso. Hoje tem os doutores da alegria, né? E está provado, porque a risada, você estar alegre, compartilhar com o outro, faz com que o sistema imunológico se fortifique. Vem a dopamina, você tem mais alegria, melhora a saúde. Eles trabalham muito com isso, é espalhado pelo Brasil inteiro, um projeto belíssimo, né? Começou com Pat Adams, que depois foi feito o filme O Amor é Contagioso, mas belíssimo esse projeto. Então, entender a concepção, né? Aqueles doutores da alegria não vão lá fazer chacota da criança, piadinhas, não vai menosprezar a criança, não, muito pelo contrário, brincam com a criança, interagem, a importância é a interação. Então, eles dão risada juntos, compartilham o eu, isso é que é importante. A gente tem que aprender um pouco isso, sabe, nas nossas relações. A gente separa dos nossos amigos, nós nos distanciamos de pessoas amadas, porque às vezes a gente entra num materialismo tão exacerbado que não temos mais empatia com o outro. Isso é um problema seríssimo. Isso é muito triste, né, professor? Triste, isso é muito triste. A vida acaba perdendo o significado, né? A sua essência. Perde o seu sentido, né, Perde o Bettina? sentido.
Professora, a gente poderia ficar horas aqui conversando, dando risada, né, muito lembrando histórias bom, engraçadas. Né? Um tema muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas eu agradeço a sua presença com a gente aqui no Concerto de Ideias. Um prazer, Betina. E fica o convite aí para retornar umas próximas vezes, próximas oportunidades. Claro. Tá bom? Ok. E obrigada a você pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. Que você possa, a partir então do nosso programa, repensar aí as suas atitudes, o seu comportamento, quais são as suas motivações na hora do riso, da gargalhada, né? Se você está rindo com o outro ou está rindo do outro, que você possa refletir e ter aí relações mais saudáveis, mais alegres. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana e, é claro, eu te espero aqui no Concerto de Ideias. Até lá!